Fala pessoal, muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. E o tema de hoje é: às vezes é mais fácil desistir. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca? Eu confesso a você que por vezes já pensei em desistir de várias coisas. E até já desisti de algumas. Já pensei em desistir do meu trabalho nesse canal, deixar as coisas para lá. Mas eu entendi para o que eu fui chamado. E por mais que eu tentasse correr disso, eu não conseguiria. Essa é a minha missão. Né? Então, ser usado para abençoar vidas. Tem hora que eu fico até pensando em mudar o nome aqui do canal, sei lá, Anderson Baiano, 1% melhor, seja 1% melhor, porque isso fala muito forte no meu coração, esse desejo de ajudar as pessoas a se tornarem 1% melhor. E para a gente falar em querer, em questão de desistir, é sempre o caminho mais fácil. Você pode ter certeza disso. O nosso cérebro, ele é muito bom, ele é muito treinado e para nos fazer poupar energia e reproduzir. São as duas características e habilidades de um ser humano, assim, natas e que quase ninguém precisa ensinar o ser humano a fazer isso. Ele já vem com essa configuração de fábrica. E quando eu falo reproduzir também, eu ligo muito à questão dos prazeres, né? Também os prazeres estão ligados. Então, se você pegar uma pessoa sem propósito de vida, sem saber para o que ela está fazendo aqui nessa terra, ela vai estar muito ligada a ficar no ócio, né? Ficar em stand-by e depois buscar prazeres. Então a pessoa ela vai estar nesse ciclo vicioso, que é o ócio e o prazer, o ócio e o prazer, porque são duas configurações que o cérebro ele sabe fazer muito bem desde o teu nascimento. Então, se você parar e analisar, essa é uma característica muito comum das pessoas que não alcançam resultado na vida. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas estão deixando os seus cérebros as dominarem, as comandarem. E aí nós, assim como fomos criados a imagem e semelhança de Deus, nós também somos seres triunos. Ou seja, nós temos alma, corpo e coração. E eu posso utilizar mente, alma, corpo ou coração, da maneira que você quiser utilizar, mas somos seres que uma coisa precisa estar dominando sobre a outra. Então a minha mente, que muitas pessoas chamam de coração, ela precisa dominar sobre a minha matéria, sobre o meu corpo. E com isso eu conseguirei que a minha alma, ela precisa dominar sobre a minha mente e a minha mente precisa dominar sobre o meu coração. E com isso eu vou alcançar grandes feitos aqui nessa terra. Com isso eu vou alcançar bastante resultados, né? Para exemplificar o nosso e normalmente quando que uma pessoa ela pensa em desistir, quando essa pessoa muitas das vezes ela alcançou um nível de desenvolvimento ou às vezes de maturidade que é menor do que o problema na qual ela está enfrentando. Então o cérebro logo pensa, não, para que gastar energia com isso? Vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Então, por exemplo, se eu pego em Jeremias 20, deixa eu afastar aqui para ficar mais fácil a minha leitura. Jeremias 20, a partir do versículo 14, ele fala: Maldito o dia que nasci,
Não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso e isso grandemente. E seja o homem como as cidades que o Senhor destruiu. Né? E a partir do versículo 18, ele fala assim: por que, no 17 ele pergunta, por que não me matou na madre, assim minha mãe não me teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente, porque eu saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha. Então você percebe aqui que o profeta Jeremias ele está extremamente angustiado, triste, depressivo. E normalmente são as pessoas que querem desistir das coisas, elas se encontram nesse estado. As pessoas que querem desistir das coisas, elas se encontram nesse estado, um estado extremamente depressivo. E a pior desistência que uma pessoa pode ter é a desistência da própria vida. A desistência da própria vida. Né? Então, pessoas desistem de coisas, pessoas começam a fazer academia, as pessoas desistem, as pessoas começam a aprender a tocar um instrumento, elas desistem, as pessoas começam a aprender a falar uma nova língua, elas desistem. Mas nada disso é tão grave enquanto a pessoa querer desistir da própria vida. Então eu enxergo essa situação como uma pessoa que deixou tanto ser dominada pelo cérebro, que é um péssimo patrão, mas pode ser um excelente empregado, dominar, né, por completo essa pessoa. Pô, Anderson, mas como que eu transformo o meu cérebro em um excelente empregado ao invés de patrão? Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, quem sabe amanhã, porque senão esse vídeo ele vai ficar muito extenso, tá? Muito extenso. E eu queria que soltar três chaves para você, três chaves para você buscar essa saída quando você quiser desistir das coisas que você considera importante para você, mas talvez esteja difícil de alcançar, talvez esteja difícil de passar, porque lembre de uma coisa: se você buscar exemplos dentro da Bíblia, você vai entender que nem sempre as pessoas chegaram na Bíblia, na vida. As pessoas têm uma história, às vezes, de sofrimento até chegar numa situação de ascensão. Se você pegar a história de José, por exemplo, eu me identifico muito com José, porque eu sou o caçula da minha casa. E olha, José foi vendido, José foi escravo, José foi acusado indevidamente, José foi preso, mas José se tornou o quê? Governador do Egito. Então, ou seja, toda essa trajetória de ruína na vida dele, né, levou ele até a posição na qual ele se encontrou lá no Egito. Então, creia nessa palavra, todas, eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, fique em paz. Se você crê em Deus, tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. Então, seja forte, seja firme, seja corajoso. Continue indo na direção daquilo que você almeja. Continue indo na direção daquilo que você quer. Por mais que as circunstâncias digam o contrário. E agora eu vou falar as três coisas que podem te ajudar nesse processo. A primeira coisa, primeira chave: busque a palavra de Deus. Busque conforto na palavra de Deus. Você pode de repente orar, né? Você pode orar a Deus, entregar esse problema a Ele, essa situação a Ele, e depois abrir a palavra de maneira aleatória ali, né? Pedir a Deus que te mostre uma palavra dentro daquela abertura da Bíblia, que Ele fale com você através daquilo.
Uma outra possibilidade é você que tem o uso da Bíblia online, de repente pegar a sua Bíblia e pesquisar sobre aquele tema, tristeza, depressão, por aí vai, desistir, medo, enfim, e ler alguma coisa a respeito daquilo e entender o que pessoas dentro da Bíblia também fizeram para sair daquela situação, tá? Então fica aí a, a primeira chave, né? A primeira, orar e buscar dentro da palavra. Orar e buscar dentro da palavra. E depois, contar com pessoas de confiança. Você não está sozinho nessa terra. Sempre tem alguém que você possa contar, que você possa dividir as tuas cargas. A própria palavra diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, um outro levanta, né? Então, se tiver um sozinho e caso aconteça algo de ruim, quem poderá o ajudar, né? Então é melhor que sejam dois. Isso quer dizer o quê? Que você não foi criado para viver sozinho, viver sozinha, ficar trancado dentro de um quarto, de uma casa, sem falar com ninguém, sem conviver com ninguém. Deus vai colocar anjos, pessoas no seu caminho, né? Para te abençoar, para te dar uma palavra de motivação, para te dar uma palavra de motivação, né? Eu passei por uma situação há um tempo atrás e conversei com um irmão meu de sangue, cara, e assim, ele foi extremamente usado por Deus para me dizer tudo aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento. Tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Da mesma forma, a minha companheira, eu também, volta e meia, ela é usadíssima por Deus para me dizer certas coisas que eu preciso ouvir. Isso faz com que você siga em frente, com que você, opa, ganha mais um fôlego e segue em frente, porque às vezes a bênção ela está logo ali, há um pouquinho mais de resiliência, há um pouquinho mais de distância e você decide ficar por aqui, você decide parar por aqui. E há um grande problema quando você faz isso. Você meio que reseta o seu resultado. Você joga uma energia, às vezes até muito grande, investida em busca daquilo fora. Então não desista, continue em frente. Continue em frente, tá? Então fica aí as três chaves para você. A primeira delas é: ore ao Senhor, compartilhe as suas lutas e as suas dificuldades com Ele. A segunda chave é: busque dentro da palavra. Busque dentro da palavra. Palavras de encorajamento, de fortalecimento, histórias parecidas com a sua. E a terceira, conte com pessoas usadas por Deus aqui nessa terra. Conte com pessoas de confiança, né? Porque Deus aqui embaixo, Ele usa pessoas para me alcançar e para te alcançar. Lembra daquele conto que às vezes as pessoas falam assim, pessoas que queriam se suicidar e falam assim, eu só saio daqui, ia morrer, né? Não sei, eu só saio daqui se Deus vier me buscar. E aí veio socorro, veio outro socorro, veio outro socorro, e acabou que ele não foi. E quando chegou no céu, ele falou assim, pô, Senhor, mas eu fiquei esperando o Senhor. Ele falou, pois é, mas eu mandei isso, eu mandei aquilo outro, e você disse que não ia. Então, assim, às vezes a gente fica esperando que Deus pessoalmente, né, através da sua figura, da sua glória, que a gente sabe que esse corpo ele não suporta encontrar com a glória de Deus ainda. A gente fica esperando que ele venha. Então, Deus sempre vai usar outra pessoa para te abençoar. Então, esse vídeo foi Deus me usando para abençoar a sua vida. Então, não é o caminho mais fácil de existir.
Não é o caminho mais fácil de existir. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, né? Graças a Deus estamos caminhando aqui, Deus tem me dado graça e condição de continuar postando aqui conteúdo. Hoje eu já estou aparecendo e eu espero poder aparecer cada vez mais. Desde o ano passado eu decidi voltar a trabalhar aqui no canal de uma maneira diferente, fazendo aquilo no qual eu fui chamado para fazer. Que Deus abençoe sua vida, ore pela minha vida, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E é isso, deixa o teu comentário, né, que é de maneira bem importante. Quando você dá uma curtida, não é por ego, não é por vaidade. Ah, Anderson está fazendo isso porque quer like. Não, o like ele serve para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante. E aí ele vai mostrar para outras pessoas. Da mesma forma que o teu comentário, além de também mostrar que é relevante, ele também vai entender, vai fazer que está fazendo sentido, entendeu? Aquilo no qual eu estou te falando. E da mesma forma você também pode deixar um comentário com a dica de tema, algo que você gostaria que eu falasse aqui no canal, né? Algo que você gostaria aqui de me ver sendo usado por Deus para abençoar outras vidas, tá bom? Deus abençoe o seu dia, fica com Deus e a gente se vê na próxima.